Boa noite. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava com outra mensagem para pregar, inclusive até dei um trabalhinho para Gessé, tirar uma cópia para mim lá na empresa onde ele trabalha, e ele fez com muito prazer. Mas hoje eu estava pensando, nós chegamos sexta-feira, que foi a Páscoa, né? Pelo menos celebração, o povo entende de ovo de Páscoa, não entende nada disso que a Bíblia diz. Ontem foi, o povo também, nós os crentes lembramos que foi o sábado em que Jesus estava na sepultura. E hoje, no domingo, o dia da ressurreição. O mundo faz festa, é mais ocupando com feriado, com passeio, com ovo de Páscoa. A verdade nunca brilha neste mundo, sempre é mentira, né? Todos os aspectos. Mas eu achei por bem pregar sobre esse versículo porque o tema é bem oportuno. O tema é um assunto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos sabem aqui o que aconteceu no livro de João. João, ele está terminando o ministério dele. Ele está dizendo tchau. E ele tinha um grupo de discípulos que o acompanhavam. Então, quando os discípulos estavam com ele viu Jesus se aproximando, andando. E ele chamou os discípulos. E como que passou os discípulos dele para Jesus, dizendo o quê? Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anteriormente, aqui no mesmo capítulo, perguntaram para ele: Tu és o Cristo? Ele falou: Não, eu sou a voz que clama no deserto. Então ele estava fazendo o povo voltar para Isaías. O livro de Isaías. Os judeus entendiam. Se eu for falar um versículo desse aí fora, o povo não entende, né? E o que acontece, ele diz: eu não sou digno de abaixar e atar a correia do calçado dele. Então João foi muito humilde em apresentar a Jesus para os seus discípulos. E eu, queridos irmãos, quero apresentar esse Salvador para vocês. Se eu pudesse passar o resto da minha vida só pregando sobre Cristo, eu faria. Eu não posso me cansar de falar desse bendito Salvador que é nosso Salvador. E vocês que são crentes aí, vocês pertencem à igreja. E vocês, queridos irmãos, devem ter um amor muito profundo pelo noivo. Aproximem dele. Não busque outras coisas. O mundo está atrás de coisas periféricas. A igreja envolve com a pessoa de Cristo. Foi por isso que João apresentou ele assim. A igreja será mais linda, mais adornada de santidade, à medida que ela conhecer seu Deus. E Jesus é apresentado na Bíblia, em toda a Escritura, como o Cordeiro de Deus. Eu lutarei em oração, na pregação, para que todo esse vendaval de engano a respeito do meu Senhor seja tirado. Nunca houve tanta mentira a respeito de Cristo como hoje.
O Jesus que é falado hoje, que até cantado nas igrejas, não é o Senhor da glória, não é o formoso Cristo. É outro Jesus, inventado pelos proponentes da nova era. Eu quero que vocês, queridos irmãos, sejam equipados de temor e de um amor grato, um amor por Ele. Se vocês, mediante a Bíblia, pela fé, amarem a Cristo, para mim cumprir meu dever. Outro detalhe aqui é que os pecadores que desejam ouvir da tão grande salvação precisam ouvir sobre Ele. É mais do que o céu. Cristo é o próprio céu. Você não vai chegar lá e ver, oh, que coisa linda. Ficar admirado com as ruas de ouro, com os diamantes, com as glórias celestes. Você vai ver que a glória de tudo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu fico numa profunda tristeza de ver que os pecadores hoje estão engabelados por um outro Jesus. O Jesus da nova era, o Jesus fabricado nas hábeis mãos enganadoras do diabo. Então, como é que ele apresenta Cristo? Quando os seus discípulos chegam e ele vê Jesus vindo em sua direção, como é que ele apresenta? De uma forma tão simples, né? Se fossem os pastores de hoje, diriam, uau, olha ele lá. Apresentaria como o povo gosta de ver um político, né? Olha aquele lá, ele vai dar prosperidade. Você lembra dos judeus? Pegaram barcos, atravessaram o mar da Galileia para ver Jesus, para ver se ele fazia o milagre do pão novamente. Eles estavam atrás de comida, de uma cesta básica que traria com a sobra da comida. O mundo gosta de um Jesus assim, inventado, fabricado no quintal deles. Mas note, João nem apresentou conforme alguns itens na Bíblia que tratam dele. Ele, por exemplo, ele é chamado aqui em João como o verbo encarnado. Não poderia apresentá-lo assim, mas não apresentou. Ele poderia também apresentar como um profeta, porque Jesus era de fato um profeta. Até os judeus pensavam que ele era um profeta diferenciado. Podiam falar também como um professor ou mestre. Não foi assim que Nicodemos chegou? Rabi, mestre. Aquele homem que foi para ele querendo herdar a vida eterna, ou talvez pagar para herdar a vida eterna. Mas não. João apresentou como o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Numa palavra só, ou numa frase, vamos colocar aqui, João pegou toda a Bíblia e encolheu a Bíblia inteira nessa frase. Eis o Cordeiro de Deus. Por quê? Eu tenho falado com os irmãos. Leiam a Bíblia. Quanto mais vocês passarem de Gênesis a Apocalipse, de forma incansável, vocês vão amar a Cristo. Vão amar. Porque é Ele. É tão difícil expor isso, porque é difícil imaginar. Mas o Cordeiro aparece lá nos livros de Moisés, como se fosse apresentando as patas do Cordeiro, o corpo do Cordeiro. Durante
toda a Bíblia ali, os livros históricos, vai passando até chegar nos Salmos e nos livros proféticos, a face do Cordeiro. E quando chega no Novo Testamento, quando você abre o livro de Mateus, olha o Cordeiro nascendo lá na manjedoura, lugar onde os animais nascem, numa manjedoura. Cordeiro de Deus. Irmãos, hoje há uma busca frenética por uma teologia que não... Boa teologia. Tem crescido muito a teologia não crescido a teologia, mas tem havido muita busca pela teologia da doutrina da graça. Mas não é isso que o povo precisa. A mensagem central da Bíblia: eis o Cordeiro de Deus. Era para os púlpitos pregarem toda noite. Ele tira o pecado do mundo. João sabia disso. Por isso que ele falou para os seus discípulos: está vendo aquele que vem lá? Ele é o Cordeiro de Deus. Eu tenho aqui para pregar hoje à noite, irmãos, 4 pontos. Eu não vou chegar até meia-noite, não. Pode ficar tranquilos. Mas eu vou falar primeiro sobre a fidelidade da apresentação. Depois eu vou falar sobre o verdadeiro Salvador. Ele é o Cordeiro. Depois eu vou falar da eficácia desse Salvador, porque ele tira o pecado do mundo. Depois eu vou falar sobre quando o Cordeiro não será mais o Salvador. Primeiro, a fidelidade na apresentação. Eis o Cordeiro de Deus. O que acontecia com João Batista? Ele estava finalizando o ministério dele. Nós estamos, cada pastor sabe o que é findar o ministério. Quando ele está chegando ao fim da nossa vida, o próprio Senhor já nos dá uma indicação. Pega a sua malinha e começa a se preparar. Outro vai ocupar o seu lugar. Eu me lembro do diretor da Fiel, o pastor Ricardo Denha, quando estava chegando ao fim. Ele até tirou uma foto, ele olhando além, quando ele chegou no Brasil, quais eram os planos dele. Ele cumpriu todos os planos dele. E agora o fim chegou. Ele partiu para a eternidade. João Batista estava vendo isso. O ministério dele foi rápido. Ele veio apenas para puxar o tapete, não para fazer cair, mas para estender o tapete, para que o Salvador aproximasse. Ele veio na frente, ele veio como um arauto, ele veio anunciando: o Salvador está vindo, arrepende, ele está chegando, o Salvador. Que profeta incrível foi João. E quando estava chegando ao fim, que ele falou: agora é hora de eu diminuir e ele crescer. Está chegando a hora de eu sair de cena e o Salvador entrar. Olha a fidelidade de um servo de Deus, né? Eu saio, ele aparece. Então ninguém viu. Cadê os discípulos? Não. Ele não estava importando mais. Ele cumpriu. Né? Não, eu cumpri meu ministério. Agora, Herodes faz a função dele. Pega João, coloca na grade, as grades, e aí vem Herodias e manda decapitá-lo. Terminou o ministério. Ele começou com a cabeça no lugar e terminou sem cabeça. Impressionante o que o mundo faz com a gente. Mas sabe, queridos, toda a equipe de discípulos de João era profeta. Normalmente os profetas no Velho Testamento tinham discípulos. Eu só não sei de Elias, mas Eliseu tinha um bom número de profetas. Havia naquele tempo escola de profetas. Tá? E João tinha um grupo de homens que o seguiam.
Esses homens foram passados para Cristo. Pode segui-lo. Tchau. Estamos despedindo. João, por que ele fez isso? Eu não sou o Salvador. Ele não estava querendo pessoas seguindo para dizer, eu sou o melhor. Tem pessoas que fazem isso, né? Não querem perder seus discípulos. Porque ele quer brilhar, ele quer aparecer. João Batista não. Pode ir. É ele que é o Cordeiro. Em sua apresentação, o que ele faz? Eu tenho aqui 4 argumentos para mostrar para os irmãos. O primeiro é, João, em poucas palavras, eu havia falado para vocês, ele abre todo o cenário do Velho Testamento. Abre. Querida igreja, eu vou lembrar a vocês. É o seguinte, abre o Velho Testamento. Vocês vão ver o quê? É uma história de sangue. Sangue. Desde que o pecado entrou. O que entrou? Quando o pecado entrou, entrou a morte. E uma vez que entrou a morte, entrou a necessidade de alguém morrer. Então, queridos, Deus está fazendo o quê? Deus puxou em cena e mostra o cordeiro. Lembra de Adão? Quando Deus matou um animal para tirar a pele do animal e fazer vestes para o casal? Sangue derramado. Olha Abel, olha Noé, olha Abraão, olha a história de Israel. É uma história de sangue, sangue e sangue e sangue derramado. Para mostrar a necessidade de que o pecador precisava de alguém para ocupar o lugar dele. Em segundo lugar, ele mostra a razão porque Cristo veio. Por que Cristo veio? Ele veio para quê? Ele veio para visitar o mundo? Ele veio para mostrar que é um homem mais capaz? Ele veio para fazer uma pregação e dar tchau, ganhar algumas pessoas? Não. Ele bem claro, apresentado, eis o Cordeiro de Deus. Ele desceu da glória para quê? Ele desceu do céu para quê? Ele veio da glória e se humilhou. Em 1 Timóteo, Paulo apresenta a vinda de Cristo como um V. Ele desceu, depois subiu, tá vendo? Um V. Humilhou e foi exaltado. V de vitória. Impressionante. Por quê, queridos? Porque ele é apresentado como Cordeiro de Deus. A Bíblia está cheia disso no Velho Testamento. Está vendo? O cordeiro é morto. O judeu vem e mata outro cordeiro. Eu quero que tire o meu pecado. E Deus apresenta de várias maneiras. Eu mandarei, eu enviarei, eu mostrarei ao mundo a minha salvação. É Deus falando através daquilo. Você vê, você abre o Salmo 22, está ali o Senhor. Uma predição profética. Predição já sabe que é profeta. Profetização, né? E o que ele faz? Apresentando o Senhor na cruz, o sofrimento dele. Você vai, atravessa o Salmo, entra em Provérbios, passa por Eclesiastes, entra em Cantares e depois você invade o livro de Isaías. O que tem o livro de Isaías? A apresentação do Salvador. Isaías 53. É o quê? O servo de Jeová, o Cordeiro de Deus. Está vendo o pecador? O que é que você precisa? Você não precisa desse Jesus da nova era. Ele vai lhe levar para o inferno. Você precisa do Cordeiro de Deus. Porque todo o seu problema é pecado. E ele que veio para tirar o pecado. Em terceiro lugar,
ele não era o Salvador conforme a expectativa dos homens. Não. Ele era o Salvador conforme a expectativa de Deus. Se fosse eu e você escolhendo um Salvador, que modelo de Salvador você teria? Você queria um Salvador como o povo de Israel. Vem para ser nosso rei, sobe ao trono, tira Roma da chefia do mundo, reina, nos livra dessa escravidão, como livrou lá do Egito. Não. O povo quer isso. O povo quer um político. O povo quer um curador. O povo quer uma melhora material. O povo quer comida. O povo quer saúde. Por isso que o cordeiro não serve. E se eles quiserem o cordeiro, eles vão fabricar. E dar o nome de Jesus. Está vendo como eles fazem? Porque eles querem pular o carnaval. O povo de Israel fez isso. Inventou um bezerro. Criou uma teologia da graça. Diz, agora nós vamos pular e dançar. É o que estão fazendo hoje. Está vendo? E sabe, esse é o cordeiro que eles querem. Mas aqui não está falando qual é a sua preferência. Aqui está falando a preferência de Deus. João fala, eis o cordeiro de Deus, e não meu cordeiro. Não a minha democracia, proposta de escolha. Não, foi Deus que escolheu, ele é o perfeito cordeiro. Em quarto lugar, era exatamente o cordeiro como foi desenhado em forma de símbolo, de tipos, no templo em Jerusalém, lá naquele tabernáculo do deserto, conforme as profecias, conforme os cânticos dos salmos, ele é apresentado aí. Exatamente, perfeito, o cordeiro, o ideal. Deus maravilhou-se com a conquista dele. Vamos para o segundo ponto aqui. O verdadeiro Salvador. Porque João diz, o Cordeiro de Deus. Olha, eu já tinha falado anteriormente sobre esse subponto aqui. Deixado para a escolha dos homens, ele seria um Salvador conforme a natureza carnal e mundana, os deuses pagãos. A Bíblia está cheia de ilustrações disso. E eu tenho certeza que eu e você, deixados por nossa escolha, nós escolheríamos um pobre Jesus. Sabe aquele tipo de Jesus pendurado na cruz, com dó de si? Nós escolheríamos o que o mundo gosta. O mundo gosta de ver uma mulher para ser deusa deles. Então inventam a Maria, ou outra senhora, outro ídolo, assim, tipo problemático, cheio de depressão, porque é o tipo de divindade que eles gostam. Não fala nada, chora, está com dó das pessoas. Essa é a divindade. Eu não sei como era o formato do bezerro de ouro. Mas o que eles queriam, eles tinham na mão. Por quê? Esse não é o Deus que lida com o maior problema do homem. Os homens querem uma divindade para viver no pecado. Deus manda uma divindade para tirar o pecado. Então, queridos, quem de nós teríamos coragem de escolher? Não seria esse o que eu escolheria que João apresentou. Por quê? Eu vou mostrar para os irmãos. Nada havia no Cordeiro de Deus que pudesse nos agradar, e nossa concepção natural é exatamente aquilo que os homens idólatras
descreve em suas pinturas. Eu falei para os irmãos, eu fui uma casa de um amigo meu, e logo na entrada da casa, numa parede, tem uma pintura de um suposto Jesus, cabeludo, barbudo, e assim até bonito, simpático. Eu falei para a dona da casa, esse não é o Jesus da Bíblia, não. Porque é o conceito que eles têm. Eles olham a aparência. Mas se os irmãos olhassem para Cristo, os irmãos não daria nem uma nota, nem zero, daria nada para ele. Porque ao ver Jesus, ele não tinha nada, absolutamente nada de beleza, nada de atração que pudesse agradar aquele povo. Ele era desqualificado na concepção democrática do povo. Tá? O povo não escolheria. Quem é esse? Quem é esse? Os irmãos lembram do maná? Eu espero que você esteja lendo a Bíblia. Quando aquele povo comia o maná, eles pegavam cedo, bem cedinho, lá para 5 horas da manhã, eles levantavam e iam catar o maná para fazer comida. O maná é o símbolo de Cristo. Ele mesmo fala no capítulo 6 de João, eu sou o pão da vida, eu sou o maná que desceu do céu. Impressionante. Mas sabe no capítulo 21 de Números, o povo diz, nós não queremos mais essa comida desprezível. É assim que o povo fala de Jesus. Não queremos esse desprezível Senhor. Porque ele não tem nada. Nada que o mundo goste. Quando vocês ouvirem o mundo falando de Jesus para lá, Jesus para cá, estão cantando nas canções perversas deles, colocando o nome de Jesus, empurrando o outro Jesus para dentro da igreja, não é o Jesus da Bíblia. Não há nada nele que agrade o homem. Nada. Ele é desprezado e desprezível na linguagem do mundo. Mas sabe, queridos, o cordeiro é conforme o padrão de Deus. Por quê? Vamos lá. Primeiro, ele é o chamado o eleito de Deus. Na eternidade, Deus escolheu o seu filho para trazer a nossa salvação. Ele mesmo disse lá na reunião das 3 pessoas da triunidade, eis-me aqui. Ele se sujeitou ao corpo que o Pai fez para ele. Eis-me aqui, ele fala em Hebreus, e o corpo que tu me deste. Quando Jesus veio e entrou aqui, era um cordeiro, irmãos, desprezado até pela família dele. Mas ele é o eleito, o amado. Lembra, 3 vezes Deus fala do céu. Esse é meu filho amado. O povo falou? O povo falou, esse é o amado meu? Não, nós não queremos. Queremos que crucifique. Mate-o. Não gostamos dele. Ele é chamado em Isaías o rejeitado das nações. Outro detalhe, ele é o cordeiro, indicando o quê? Humildade. Quando dá o nome de cordeiro, indica que ele é passivo. O animal nunca tem vontade própria. Está vendo? Você não espera a vontade própria de um animal. Então, ele sendo chamado cordeiro, indica que ele foi enviado. Né? Eu já andei de cavalo. E uma vez andei de cavalo sem aqueles apetrechos que precisa para. Mas o cavalo sabia o caminho certo rumo à casa do dono. E para lá ele me levou. Né? Não foi eu que conduzi, ele que me conduziu. Mas note, queridos irmãos, ele foi enviado do céu para essa finalidade. Os irmãos lembram? Quando Jesus sempre fala em João,
eu vim fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai me enviou. Eu estou aqui para agradar a vontade dele e não a minha. Porque ele foi enviado para isso. Foi a missão dele. Tentaram opor-se a ele, como Pedro. Ele chamou Pedro do diabo. Sai da minha frente. Você está querendo atrapalhar? Ele é o Cordeiro também, cumprindo as promessas feitas desde o princípio. Toda a programação, desde a criação, foi para a vinda do Cordeiro. Eu preguei há pouco tempo atrás, irmãos, sobre a Enoque andou com Deus. Lembra que eu falei que quando o pecado entrou, que o mundo fez o curso do mundo através de Caim, que Deus já tinha programado destruir o mundo pelas águas do dilúvio. Paralelamente, Deus tinha um caminho que eu chamo caminho vermelho, rumo à cruz, com os eleitos ali. Aqueles que seriam os crentes. Entra Noé, entra Enoque, entra os outros ali, passa, vai até Abraão e rompe o Velho Testamento todo até chegar à cruz. Foi tudo programado. Inclusive, eu falo para vocês, a criação da terra foi toda programada para a redenção da cruz. O tempo foi tudo preparado, agendado, planejado para a redenção da cruz. E então, outro detalhe. O Cordeiro, entretanto, é chamado em 1 Pedro, Cordeiro sem mácula, puro. Por quê? Não tem defeito nenhum. Os irmãos lembram que o animal puro no Velho Testamento tinha que ter 2 vestígios físicos nele. Ele, na comida, ele teria que ruminar. E na pata, teria que ser dividida a pata. Cristo, vamos dizer, na pata do Cordeiro, ele não era do mundo. E na boca do Cordeiro, ele falava só de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus, da santidade de vida, da vida justa que ele tinha. Ruminar e andar, falar e viver. Agora, vamos partir para o terceiro ponto. A eficácia desse Salvador. O que acontece com ele? O que ele veio fazer? Ele tira o pecado do mundo. Deixa eu apresentar isso para vocês, queridos. E eu espero que eu seja bem, vamos dizer assim, bem sucedido na apresentação dele. Ele veio para quê? Ele veio realmente salvar. Por quê? Porque o texto diz aqui que ele tira o pecado. Veja agora, queridos, pega a ideia. Mostra aqui qual é o verdadeiro problema do homem. Quando o médico descobre um problema que pode levar um homem à morte, que ele descobre através de um exame, de seu problema é câncer. Quando descobre quem roubou tal lugar, descobre o ladrão, ou uma serpente escondida. Lá, você lembra de toda a problemática lá no reino de Assuero, no tempo de Esté? Ninguém sabia qual era o câncer do problema todo. Queria levar judeus e judeus à morte. O problema número 1 era Amã. Matou Amã, acabou o problema. Qual é o problema do homem? É falta de dinheiro? É ausência de prosperidade? É problema que ele está tendo aqui com os filhos, com a sociedade? Ele não ganha bem? Ele tem problema de saúde? Não. João não apresenta isso. Ele diz, o problema é o pecado. E ele tira o pecado. Veja bem, queridos. Enquanto os homens dizem,
religiosamente que o problema é Satanás, que é demônios. Deus afirma o quê? O problema é o pecado. A Bíblia inteira está apontando o dedo na causa do problema, o pecado. Deus não fica brincando com os efeitos meramente. Ele vai na causa. Nosso prédio onde moramos, periodicamente, nós temos que jogar veneno exatamente onde tem a causa de tanta barata. Porque se ficar matando uma barata hoje, outra amanhã, nunca resolve. Está vendo? Então o problema do homem não é droga, não é com adúltero, não é com bêbado, o problema é com pecado. Está vendo como Deus não fica brincando lá de fora? É como se você tivesse uma cisterna e está saindo água podre dentro da cisterna. Não adianta pintar o motor. Não adianta pintar o cano. Você tem que ir no problema. Tirar o problema que está causando lá dentro da água. Talvez é uma coisa podre está lá dentro. Um animal que caiu e está morto lá. Deus vai direto no problema. Eis o Cordeiro de Deus. Ele veio tratar com o quê? Com o pecado. E toda a linguagem bíblica é usada para descrever isto. Então, vamos lá. É individual? É. E é coletivo também, porque a culpa é individual e, sendo individual, acarreta coletivamente em prejuízo. Se o problema não for tirado do pecado, ele vai afetar o lar, vai afetar as ruas, vai afetar as praças, vai afetar o governo, vai afetar as escolas, vai afetar as igrejas, vai afetar a sociedade em toda. Porque o problema é o pecado. Agora vamos à localização. Mostrando a localização. Tira o pecado da onde? Do mundo. Opa! Ah, pastor, o senhor não falou que é individual? E por que está falando do mundo? Não é coletivo? Vamos lá. 3 lições sobressaem a respeito do termo mundo na Bíblia. Infelizmente, quando a gente pensa mundo, nós pensamos coletivamente. É coletivamente. Mas eu vou mostrar aqui para os irmãos. Primeiro, ele está mostrando que o Cordeiro não é só para a nação de Israel. Ele está falando, é do mundo. É dentro de Israel e é lá fora, no Egito, no Japão, no Brasil, em toda a América, na Europa, na Ásia, na África, todo lugar. O problema é no mundo. É por isso que João trata aqui. Em segundo lugar, João está mostrando o mundo na força cósmica do alcance do pecado. Onde foi que o pecado alcançou? O universo. Você pode sair daqui. Eu estava vendo hoje pelo YouTube, a ciência, os cientistas hoje, eles querem descobrir se tem uma terra aí no espaço, um lugar que seja adequado para o homem morar. Mas onde você for, onde você pisar, a morte, o pecado entrou. O pecado afetou tanto o universo que Deus fará novo céu e nova terra. Por causa do pecado. Ele vai queimar tudo isso. Está vendo, irmãos? Então Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Os irmãos vão ver em Apocalipse. Ele pegando o livro. Ele abrindo o livro. Ele está dizendo, Satanás, solta. Os irmãos já viram em Efésios? 3 ou 4 vezes fala que as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde Satanás não foi? E Jesus vai tomar tudo isso, já tomou com a mensagem, com a obra da cruz. O Cordeiro fez não só para dentro do ambiente humano, mas todo o universo ele vai pegar de volta. Satanás roubou.
Em terceiro lugar, ele está mostrando o mundo também no sentido individual. O homem, um homem só, é no coração o que o mundo é. Vamos supor que tem uma irmã que é crente. O marido não é. Ela encontra em sua casa exatamente no marido o que o mundo é. O amor pelo sexo, o amor pelo dinheiro, o desejo de ter o mundo inteiro aos seus pés. Você encontra numa criança o mundo. O mundo que odeia Deus está dentro do coração de um homem só, ou de uma mulher. Está vendo? Quando Jesus enfrentou discípulos, ele enfrentou o mundo, pessoas incrédulas. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Quando ele encarou Pilatos, ele viu no governador o mundo. Quando ele encarou Herodes, ele viu o mundo naquele governador profano. Então, queridos, o terror do pecado está no só coração. Você lembra quando você era do mundo? O mundo estava dentro de você. Agora, ele retira o pecado de que maneira? De 3 maneiras. Vamos lá. Primeiro, o pecado, veja que o termo está no singular, não está no plural. O pecado no seu sentido condenatório. Ele quebra o poder condenatório do pecado. Tira a pena. O pecado em seu sentido de domínio. Porque quando o pecador se converte, ele é liberto. Ele passa a andar. Ele passa a viver. Ele passa a trilhar caminho de santidade. Isso é, o domínio do pecado não existe mais. E em terceiro lugar, o pecado em seu sentido de corrupção. Veja, ele ataca o pecado de tal maneira que é tirado aquilo. Em lugar de corrupção entra a santidade. Você percebe? Quando o homem se converte, para onde ele vai? Ele leva a incorrupção. Veja aquela mulher crente, na casa dela, ela acende uma auréola de santidade ao derredor. O marido dela é santificado ali, os filhos são santificados. Se ele vai para uma escola, o ambiente escolar é santificado, porque é tirado a corrupção. Veja Daniel e seus 3 amigos no palácio, como aquele efeito aquele efeito corruptível foi tirado lá do palácio. Todo mundo passou a temer. Nabucodonosor, o filho dele, Dario, e entrou um juízo ali. Agora, ver meu tempo. Rapidamente eu tenho que correr aqui, irmãos. O Cordeiro veio para tratar com quem? Veio tratar com pecadores. Toda a resposta para você está nesse Cordeiro de Deus. Ó meu amigo, você que não se converteu a Cristo ainda, é para você contemplar a cruz. Quem foi que Deus pendurou e cravou o punhal da ira dele na cruz? Foi o filho dele. Para ali derramar a fúria dele, que cairia contra mim, caiu no filho, para nos salvar. Então, se tem um pecador angustiado, arrependido, querendo saber como eu posso livrar dos meus pecados, ele morreu na cruz para isso. Ele veio para isso, para tirar o pecado. Seus vícios, suas maldades, seu coração endurecido, ele tira, ele dá um novo coração. Ele torna você um homem ou uma mulher santa. Toda essa hoste inimiga ele enfrentou. Então não procure outro Jesus.
Não procure o Jesus da nova era. Não procure o Jesus do louvorzão. Não. Procure a mensagem da cruz. A glória do Cordeiro. Não procure o Jesus que aprova a rebelião dos homens e das mulheres. Esse não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus do diabo. Jesus veio tirar o pecado. Ele não veio brincar com o pecado. Ele não veio dar troféu ao pecado. Ele veio para tirar. E é por isso que os rebeldes não gostam dele, porque mexe com o pecado. E para encerrar, quando o Cordeiro não será mais Salvador. E agora eu quero levar vocês para duas passagens. Lá em Apocalipse capítulo 4. Podem abrir lá. Apocalipse capítulo 4. Olha o que diz. Minha Bíblia as páginas estão novas ainda. Capítulo 4. Olha o versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, a apresentação do trono. Está vendo aqui, irmãos? Olha o que é, como se estivesse organizando tudo. Tudo, aliás, não organizando, organizado tudo para a apresentação. Tá? Veja, versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então está vendo aqui, queridos, versículo 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor. E agora, queridos, versículo, capítulo 5 agora. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Veja o versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Incrível, né? E você agora quer ver o quê? Quer ver aparecer o leão. Ora, João apresentou o leão. O leão é diferente de um cordeiro. O leão é feroz. O cordeiro é manso. Mas olha o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Está vendo? Olha a apresentação. Veio o leão primeiro, porque a Bíblia está nos retrocedendo lá para Gênesis. Ele é o leão da tribo de Judá, porque ele vai reinar, ele é glorioso, ele vai urrar como leão, e ai daquele que não cair perante ele. Mas quando abre o cenário, é apresentado o cordeiro. Que final! Olha como a Bíblia se ocupa com aquele que morreu. Olha a cruz, irmãos. Olha a cruz. Olha a mensagem da cruz. Direto aí na Bíblia. O cordeiro que foi morto. E então vem o versículo 9. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está vendo, queridos? O que nós vamos ver lá no céu. O Cordeiro de Deus. E eu quero encerrar aqui, crentes, como nós devemos viver. Dia após dia, nosso culto, nosso modo de viver,
está centralizado aonde? Na cruz. Foi na cruz que ele pagou o preço por mim. Foi na cruz que ele conquistou minha obediência. Foi na cruz que ele conquistou santidade. Foi na cruz que ele me livrou da escravidão. Foi na cruz que ele abriu a porta dos céus para mim. Então minha história é voltada para a cruz, e da cruz brilha aquela luz, irmãos, que irradia pelo caminho afora até a chegada lá na Nova Jerusalém. Oh, que Deus erga a igreja. Não procure novidade. Não. Viva da simplicidade do Cordeiro que ele amou e tirou o seu pecado, para que você livre pudesse amá-lo, adorá-lo, admirá-lo, porque ele é maravilhoso. Ele um dia virá nos buscar. É ele que está conduzindo nossas vidas aqui. É ele que nos ama continuamente. E é ele quem salva perdidos. Vamos ficar em pé.